Fala, guys! E aí, tudo bem? Eu quero conversar com vocês hoje sobre o GP que se aproxima agora nesse final de semana, que é o GP de Silverstone, e eu quero levar o assunto para o lado da Mercedes, né? Como o título do vídeo diz, o que nós podemos esperar do desempenho da Mercedes agora em Silverstone, já que é aonde a equipe alemã está baseada, né, junto com outras 5 equipes que ficam ali em volta de Silverstone, usam a pista de Silverstone para desenvolvimento dos carros e teste dos carros, né? Então, é uma pista que todo mundo conhece, é uma pista que a Mercedes conhece muito bem, e dos últimos 10 anos de corrida em Silverstone, ela foi muito vitoriosa, né? Teve quase uma totalidade de vitórias nesses anos. E o que nós podemos esperar da Mercedes, do carro da Mercedes, para esse final de semana? A Mercedes, desde o início do campeonato, todo mundo sabe que é um carro que tem sofrido muito com o porpoising, né? Que é aquele efeito que o assoalho ele é tão eficiente aerodinamicamente que ele começa a bater no chão, né? E isso é ainda mais intensificado no carro da Mercedes, porque a Mercedes tem as asas superiores ainda mais eficientes, né? Ela tem um carro com muita aerodinâmica proporcionada pelas asas de cima do carro. Então ajuda a apertar o carro cada vez mais próximo do chão, né? E quando em alta velocidade que o carro tem um assoalho ainda mais eficiente, ele começa a bater no chão e perde o efeito do solo, né? Aquele efeito aerodinâmico de sugar o carro para o chão. Quando o carro encosta, acaba aquela passagem de ar ali por debaixo do carro e o carro levanta e fica nessa situação do porpoising, né? Funciona, para, funciona, para. Então, é isso que todos os carros têm enfrentado, e a Mercedes é uma das mais afetadas por esse efeito, né? Os próprios pilotos e engenheiros da Mercedes têm dito que em pistas mais tradicionais, em pistas que foram construídas e são usadas como apenas pistas de corridas, esses efeitos serão menos sentidos. Um exemplo foi Barcelona, algumas etapas atrás, no qual até no início da corrida o George Russell estava na liderança e até disputou algumas curvas com o Max Verstappen, né? Uma pista mais plana, não uma pista de rua, como foi Mônaco, como foi Baku e como foi Canadá, que elas têm algumas oscilações no asfalto, né? O carro da Mercedes tende a funcionar melhor nessas pistas, como por exemplo Barcelona, que nós já tivemos um exemplo do desempenho do carro, e agora em Silverstone. Silverstone é uma das pistas mais rápidas do calendário, com curvas mais rápidas, inclusive a Copse, que é uma das curvas mais rápidas do circuito, que os carros podem passar até por volta dos seus 300 km por hora nos carros do ano passado. Uma própria declaração do George Russell falou que para esse ano ele acha que ele não vai fazer uma Copse de pé no fundo, ele terá que tirar o pé para conseguir contornar aquela curva. Porque o efeito do porpoising nas curvas é ainda mais intensificado pela própria força centrífuga do carro fazendo a curva e a tendência da suspensão em ceder. Essa suspensão do carro da Mercedes agora para esse final de semana, ela vai conseguir ser um pouco mais rígida, né? Que é uma suspensão que ela funciona melhor com esse assoalho. Nas pistas de rua, ela não poderia ser tão rígida por causa dessa pista toda esburacada, toda cheia de oscilações, então precisava de uma suspensão um pouco mais macia para absorver esses impactos. E em alta velocidade, o assoalho puxava essa suspensão para baixo e fazia com que o assoalho encostasse no chão. Já para as pistas tradicionais, como foi Barcelona e como vai ser agora em Silverstone, a Mercedes vai conseguir usar uma suspensão um pouco mais rígida, já que a pista ela é mais lisa, né? Então pode ter uma suspensão mais rígida e até mesmo aqueles reforços, aquelas tiras de aço que foram usadas no GP do Canadá, mas eles tiraram logo nos primeiros testes porque estavam com medo de algum problema quanto ao regulamento, de protesto das outras equipes, eles vão poder usar agora, que dá uma rigidez maior no assoalho, né? Porque o assoalho, quando ele está passando pelo efeito solo, né, no ápice dele, ele começa a ceder, começa a dobrar a fibra de carbono, e a fibra de carbono encosta no chão e sela, né? E acaba gerando o porpoising. Então essas travessas de alumínio ali, como se fossem uma mão francesa, que segura o assoalho para que o assoalho tenha mais rigidez e não encoste no chão, né? Então, provavelmente nós vamos ter uma Mercedes um pouco melhor para esse final de semana,
com bons desempenhos. Os engenheiros estão esperançosos disso, né? É claro que carregado de muita informação para ter essa esperança, mas já não assumem tanto peso assim na responsabilidade de um ótimo desempenho, porque disseram que atrás de Red Bull e Ferrari, os carros da Mercedes continuarão andando. Então, vamos ver. O GP na Inglaterra, os dois pilotos da Mercedes são ingleses, então provavelmente vai ter um bom espetáculo por parte deles, né? Quem sabe os dois não vão ao pódio. Eu acho que numa situação de corrida normal, isso é um pouco complicado, mas vai que acontece uma zebra, né? Algum acidente, alguma quebra de motor, algum problema, pode ser que os dois ingleses vão ao pódio. E, quem sabe, uma zebra maior ainda, a primeira vitória de Russell, ou a centésima terceira, centésima quarta, centésima quinta. O Hamilton já tem tantas vitórias que eu já nem lembro quais são, né? Qual será a próxima. Então, é isso que nós podemos esperar do carro da Mercedes. Carros melhores, carros próximos ao desempenho que tiveram em Barcelona, talvez ainda melhor com esses ajustes do assoalho, e esperamos um bom espetáculo para nós, beleza? Galera, muito obrigado por terem assistido o vídeo. Se vocês estiveram até aqui, por favor, considerem se inscrever no canal, é algo que é uma recompensa de ver esse doido aqui botar a cara na frente de uma câmera e gravar um vídeo para vocês. Então, se vocês gostaram do conteúdo, considerem se inscrever. Se vocês têm alguma alternativa de conteúdo para a gente gerar para os próximos vídeos, eu agradeço, tá bom? Podem deixar aqui nos comentários as sugestões de vocês. Muito obrigado, galera. Um abraço.